Olá, chegamos ao nosso 21º dia de encontro, o último dia do nosso ciclo de 21 dias que estabelecemos como propósito para jejuar e orar. Nesse tempo, nós consagramos a nossa vida através de abstinência de alimentos ou de atividades. Também consagramos a nossa vida numa busca constante em oração e também aprendemos a disciplinar nosso coração em depender mais do Senhor, confiar mais nos propósitos dele e abaixar as nossas armas para que ele lute as nossas guerras, do ponto de vista de que aquele que está em avivamento está em completa dependência do Senhor, está aprofundando a intimidade, está aprendendo de Deus, está desfrutando da provisão contínua e constante dele, vivendo na dimensão do Espírito. Assim como o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: se vocês andarem em Espírito, vocês jamais vão satisfazer os desejos da carne. Essa é a nossa confiança, depois de 21 dias, criando o hábito de orar, de depender, de confiar, de apresentar os nossos pedidos. E eu espero que isso esteja acontecendo exatamente agora e que não pare a partir daqui, que você desenvolva uma vida de oração e uma vida de disciplina na busca da presença de Deus. E que esses 21 dias tenham sido apenas um despertamento para aquilo que você vai viver ainda mais e melhor na vida, na presença do Senhor. Como eu disse em uma das palavras nessa série sobre avivamento, a parte que nós começamos é a parte ainda mais rasa. Existem águas profundas para você experimentar e mergulhar na presença do Senhor. Mas encerrando o nosso último dia de encontro, eu não deixaria para você aqui agora uma palavra de avivamento, mas eu traria uma palavra de reconhecimento da perseverança. E para isso, eu gostaria de citar o texto que está em 1º livro de Samuel, capítulo de número 7, o versículo de número 12, que diz o seguinte: então colocou Samuel uma pedra, sim, colocou uma pedra, um memorial, para se lembrar do que Deus havia feito em sua vida, entre Mispa e Sem, 2 cidades do mundo antigo. E chamou aquela pedra de Ebenezer, que significa em hebraico: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é a nossa convicção, que até aqui o Senhor nos ajudou. E vamos levantar um memorial a Ele nesse momento em oração, reconhecendo que vivemos e experimentamos coisas extraordinárias de Deus pela fé nesses tempos que dedicamos em oração e em jejum. Aliás, o texto do 1º livro de Samuel, capítulo 7, mostra o que antecedeu a essa gratidão na vida do profeta e juiz de Israel, que é o homem Samuel que estamos falando aqui. O texto diz que os filisteus, que eram um povo inimigo do povo de Deus, havia vindo com ímpeto e ameaçando Israel de destruir suas casas, suas terras e tomar posse do seu território. Samuel, ao invés de se desesperar e pegar as armas de guerra, ele sacrifica um cordeiro no altar do Senhor em sinal de dependência e buscando o favor e a presença de Deus. E nesta busca, ele pede ao povo a seguinte questão. Ele diz: não deixem de orar, não deixem de buscar. Veja o que está registrado no livro de Samuel, capítulo 7, versículo 9. Então Samuel matou um cordeiro e queimou todo ele como um sacrifício a Deus, e pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu a sua oração. Enquanto Samuel, preste bem atenção nisso aqui, enquanto você estava buscando, enquanto você estava jejuando, coloca o seu nome nesse texto, enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Sim, nós experimentamos essa ofensa, essa ameaça, nós experimentamos essa intervenção de muitos filisteus na nossa vida, trazendo angústias, preocupações, perturbações. Isto nós não podemos evitar, mas veja o que acontece logo depois. Enquanto Samuel estava oferecendo sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas, mas o Senhor os confundiu com fortes trovoadas, e em completa confusão eles fugiram de diante do povo de Israel. Veja só que o milagre acontece, a intervenção acontece enquanto Samuel está sacrificando, enquanto Samuel está orando, enquanto o povo está dependendo. Eles não precisaram pegar em nenhuma arma, eles não precisaram lutar contra os filisteus. O Senhor fez isso por cada um deles. Essa é a nossa confiança, que enquanto nós estivemos aqui orando, buscando a presença de Deus, Ele lutou as nossas batalhas. E Ele vem batalhando as nossas guerras e vem trazendo sobre nós uma arma poderosa, que é a arma da oração, da dependência e da vida no altar de Deus. Essas armas não são carnais, não são da nossa própria proposta humana, o nosso jeito de resolver as coisas,
Mas essas armas são espirituais, como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 10, são poderosas em Deus, armas de Deus que Ele nos deu para lutarmos a guerra, não contra a carne, nem contra o sangue, conforme diz Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Não é contra a carne e contra o sangue a nossa luta, mas a batalha espiritual, ela é vencida na presença do Senhor. Então essa é a nossa convicção e a nossa certeza, que certamente valeu a pena e valerá a pena continuar buscando essa disciplina que desenvolvemos de oração, de jejum, de dependência, de compartilhar pedidos, não pode parar assim que encerrarmos este momento de campanha e de desafio da nossa comunidade. Deve continuar no seu coração. Então busque ao Senhor, porque certamente os seus adversários dos mais intensos, sejam emocionais, sejam físicos, sejam materiais, sejam espirituais, os adversários que vierem contra a sua vida e contra o seu coração serão vencidos não pelas suas armas ou pela sua força, mas pela presença e pelo poder do Senhor. E aí sim, você pode também colocar como Samuel um memorial, reunir a família, fazer um testemunho, contar a sua história para outras pessoas e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar juntos? Vamos agradecer? Pai, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Começamos essa campanha há 21 dias atrás, esperando, Deus, termos uma vida tocada pela Tua presença e avivada pelo Teu Espírito. Certamente o Senhor está trabalhando em nosso meio. Já vimos coisas acontecendo e certamente veremos outras tantas. E também tem aquelas invisíveis que são do Senhor e que vêm do Senhor e que não chegam até o nosso conhecimento. Por tudo isso nós agradecemos. Levantamos um memorial de gratidão e louvamos o Seu nome e dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo avivamento do Senhor em nossa vida, em nossa família, em nossa comunidade local, e obrigado pelo derramar abundante do Teu Espírito nesses dias. Agora chegou o tempo de testemunharmos das bênçãos do Senhor e continuarmos buscando e esperando coisas maiores e melhores da Tua parte para as nossas vidas. Assim oramos, convictos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, eu não te vejo amanhã no 22º dia, mas o Senhor te verá e Ele sustentará a sua vida por toda essa caminhada. Deus abençoe, obrigado por participar conosco e a gente se vê no próximo desafio de 21 dias de jejum e oração. Até lá, tenha um excelente final de semana, tenha uma vida muito abençoada e frutífera em nome de Jesus.